Queria voltar um pouquinho nas abduções lá que a gente Claro. estava falando, só Depois para a me gente ia falar mostrar de Varginha também. isso. E aí a gente entra em Varginha. Para me mostrar para vocês aqui um, um detalhe bem curioso. Cadê? Não, acho que tá aqui mesmo. É um detalhe curioso das abduções, que é o dos implantes, né? Vocês ficaram... Dos microchips, né? Então, quando o implante ele é metálico, eles colocam, por exemplo, na mão, na base do cérebro, na perna, e um simples raio-x, Isso é ele já muito detecta aquele microsistema pequenininho. Aqui são vários implantes alienígenas que foram tirados de algumas pessoas que foram abduzidas. Para que serve isso, a gente só conjectura, né? Porque a gente não tem tecnologia para poder saber o porquê que eles estão implantando, que eles estão fazendo visitas de dormitório, às vezes para algumas pessoas e Analisaram já do abduzindo. que é feito, de que material Sim. são feitos? Então, geralmente são elementos químicos da tabela periódica que nós conhecemos, só que tem uma composição química bem pura. Ou seja, se for alumínio, é alumínio bem puro, se for magnésio, magnésio em alto grau de pureza, né? Agora, para que serve esses microsistemas, a gente não sabe. A gente acredita que como a gente marca os animais, né, para acompanhar determinado tipo de migração, às vezes, eles colocariam isso no ser humano para dominar talvez os nossos pensamentos, tipo colocar algumas ações, vá para tal local, faça tal coisa, encontre tal pessoa, e também já aproveitaria a nossa visão e a nossa audição para capturar imagens e sons para eles, como se a gente fosse uma filmadora biológica ambulante, Entendi. viva, né? Então, mas são especulações, conjecturas que a gente faz. A única coisa que a gente sabe é que é um artefato, uma tecnologia diferente, mais avançada, e que isso está acontecendo no ser humano, vez ou outra. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm essas visitas de dormitório, porque antigamente era abdução. Como é que era a abdução de antigamente? Você está indo, por exemplo, pro sítio, numa estrada deserta, e vinha o disco voador, né, parava o motor do seu carro, você descia, já te levavam para dentro e fazia o que tinha que fazer. Às vezes pegava com o carro e tudo e levava para dentro. Só que esse procedimento, esse modus operandi, ele mudou com o tempo. A partir da década de 90, como que se processou isso? Não tinha, assim, mais essas abduções na estrada. Podia até acontecer, né? Ocasião faz o ladrão. Imagina lá no Piauí, o cara foi pescar lá no açude, aí tá voltando para casa já de noite, ele tá passando a nave ali, opa, tem um cara ali, interessa pra gente, vamos pegar. Então a ocasião também faz o ladrão. Mas a maioria dos casos é visita de dormitório, que pode ocorrer tanto na zona rural como na cidade, tanto nas casas como em apartamento. Tem casos que ocorreram em apartamento. O objeto fica parado do lado do quarto da pessoa, joga um foco de luz. Aquele foco de luz que não é luz, ele tira todo o bloqueio físico da parede. Eles entram para dentro do quarto da pessoa. Inclusive, visita de dormitório é feita à noite ou de madrugada. Sempre de dia, eu não tenho conhecimento de nenhum caso. E quando ele entra para dentro do quarto, vamos supor que está lá o marido e a mulher deitado no quarto, e eles se interessam só por um dos cônjuges. Então eles vão deixar o outro dormindo, ele fica totalmente dormindo, não tem ação nenhuma, e o outro eles pegam, levam para dentro da nave, né? Flutuando geralmente, lá dentro eles fazem o que tem que fazer, depois devolvem a pessoa para o quarto. Aí quando a pessoa está sendo devolvida, porque geralmente ela tem memórias, ou quando ela está sendo devolvida, ou quando eles estão chegando. E ela não consegue se mexer. Tem o que a gente chama de paralisia do sono também na ufologia. Tem a paralisia do sono, que é um distúrbio, é uma doença, né, que pode acontecer, mas também tem
dentro da ufologia isso acontece. A pessoa fica paralisada, só mexe o olhinho e vê aquelas criaturas, geralmente os baixinhos, que geralmente é os greys que fazem esse tipo de serviço sujo, vamos dizer assim. Os parecidos conosco, às vezes eles estão dentro da nave, mas só monitorando e olhando e dando ordem para que os baixinhos façam alguma coisa, ou os insetoides, que tem uns que parecem uns insetão gigantão, parecem uns grilão assim, uns louva-a-Deus, e esses daí às vezes fazem o implante, coloca as coisas nas pessoas e tal. E aí depois que a pessoa sai desse transe, né, que às vezes a abdução ela pode ocorrer também dentro de um estado alterado de consciência ou fisicamente. Quando ocorre fisicamente, às vezes ela volta com queimadura no corpo. E aonde que eu queria chegar? A detecção do implante muitas vezes é feita posteriormente, porque se foi colocado via narinas, que isso ocorre muito, de eles colocarem via narinas, ocorre um sangramento. Então a pessoa isso é bem retratado num filme, né, quem quiser até assistir, é o filme Intrusos ou Intruders, e ele teve a consultoria do Bud Hopkins, que mexia com essa parte de abduções. Eles juntaram ali uns 3, 4 casos reais, mas fizeram uma história, tal. Ficou um enredo bem apavorante, né, mas que retrata uma parte de realidade dessa casuística das abduções. E aí tem esse negócio do sangramento, que a pessoa às vezes está ali tomando café e começa a pingar, fala, não para, né? E tem, por exemplo, abduções que às vezes ocorrem múltiplas, né, com o coletivo, a mãe, o pai, o filho, e aí todos têm esse mesmo sintoma, né, de sangramento. Esses implantes, quando eles são biológicos, depois de um tempo eles são absorvidos pelo corpo. Alguns implantes, às vezes eles abduzem novamente a pessoa e mudam de lado. Tem um caso que aconteceu aqui no Brasil com uma pessoa que eu conheci, que trabalhava no Banco do Brasil, junto comigo na Cassex. Atualmente ela mora no interior de São Paulo. Inclusive nossa professora de espanhol conhece ela também, né, quer que a gente vá lá, entreviste ela, tal, porque assim, o fato dela aconteceu na década de 80 e ela continua tendo contato até hoje, só que mudou o tipo de ser que contatava ela, agora é um outro tipo. Aí tem mutilações no sítio dela, no interior, acontece um monte de coisa, mutilações de animais, né, que é bem comum também esse aspecto dentro da ufologia. E ela está sendo monitorada desde então. Então nunca parou.